Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Vamos fazer aquela oração de início de culto, todos orando, para que Deus nos dê um culto dirigido pelo Espírito Santo e que possamos sentir a direção e a presença de Deus em nossas vidas. Oremos. Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração e ação de graças. Queremos Te agradecer, Pai, por mais um dia de vitória. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas famílias que estaremos reunidos esta noite na Tua casa para glorificar o Teu nome. Estende as Tuas mãos poderosas em favor daqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração. E quanto àqueles, ó Pai, que não poderão vir à igreja, mas que estão com o seu aparelho ligado para participar conosco desse culto de adoração. Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas em favor de cada casa, em favor de cada família. Dê-nos um culto com a Tua bênção. Recebe, ó Deus, a nossa oração. Ó Deus, e aceita o nosso louvor, pois aqui estamos para louvar, glorificando aquele que nasceu, um dia morreu, ressuscitou e está no céu intercedendo pela igreja. Abençoa aqueles que estão viajando, dê-lhe a Tua bênção e a Tua graça, Senhor, e guarda a Tua igreja debaixo da Tua proteção. Uma salva de palmas para Jesus. Ele é o Senhor. Glória, aleluia. Amém. A equipe louvando o Senhor com os 2 hinos da harpa cristã, né? Eu não sei se é não é a regional, é a equipe da regional? Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o hino 459. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro desencessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não vai.
fiel corajoso, para a coroa de Deus foi feliz, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se nas estrelas o brilho cessa, mas as promessas ficarão. Vamos louvar o 577. 577. Em fervente oração, vem o teu coração.
se deixarmos o nosso coração no altar de Deus, tudo que nós nos apresentamos a Deus, se é aquilo da sua vontade, Ele nos atende. O coração do homem é falho, mas Deus nos tem aperfeiçoado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura. Eu estarei lendo, observe, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, que nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Amém? A tentação de Jesus no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darão ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, Deus providenciou e enviou seus anjos para levar comida e água para o seu filho. Deus é aquele que nos guarda, nos livra de todo mal e de todo perigo. Eu quero convidar aqui o pastor Donizete. Ele estará orando pelos enfermos. Ore pela sua família. Eu estou orando também por todas as famílias. Ore, porque a oração da fé é aquilo que mexe no coração de Deus e Ele manifesta o seu poder e atende a nossa oração, os nossos pedidos. Pastor Donizete, com a palavra. É você, né? Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar nesta noite em favor dos nossos irmãos que estão enfermos. Quantos aqui têm parentes, familiares enfermos? Quantos entraram aqui nesta noite enfermos? Quantos vieram para a igreja falando: Senhor, eu preciso de um milagre? Quantos crê que Jesus ainda opera milagres? Quantos crê que Jesus pode operar milagre em nosso meio hoje?
Amém? Vamos orar então em favor da nossa irmã Vera, da Umadiguar, que da Badeguar, segue hospitalizada, se recuperando. Oramos também pelo nosso irmão Antônio Lino, pai da nossa irmã Adriana aqui da igreja. Vamos orar pelo Mateus. Mateus é genro do nosso irmão presbítero Givanildo, para que os irmãos nos ajudem em oração. Ele foi vítima de um assalto e foi alvejado por 3 disparos, está hospitalizado e precisa muito das nossas orações. Ore também pela nossa irmã Daci, a esposa do pastor Jailson, nosso diretor de missões. Continue orando pelo Wagner, genro do nosso pastor Sebastião Emboaba, e todos quantos vocês lembrarem nesta noite. Eu faço um apelo muito especial para vocês. Não esqueçam de orar continuamente em favor do nosso pastor presidente. Amém? Orem comigo nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Queremos louvar, Senhor, ao teu santo e eterno nome, porque o Senhor tem nos trazido até a tua casa, debaixo da tua proteção e graça. Sabemos, Senhor, que foi uma tarde muito tempestiva, de chuva forte na nossa cidade, mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado, como tem guardado também os nossos irmãos que aqui estão, como tem guardado os nossos irmãos que estão nos lares, que conseguiram chegar do trabalho. Queremos te agradecer, Deus querido, pela tua bênção que o Senhor tem derramado sobre nós no dia de hoje, pela tua providência, pelo teu cuidado, pelo muito, Senhor, e pelo pouco, mas tudo provém de ti. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, por isso, Deus amado, nós exaltamos ao Senhor. E nesta noite, Senhor, há vidas que nós citamos, há mãos que foram levantados, Senhor, os teus servos que aqui adentraram enfermos, aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, a nossa irmã Vera, o Mateus, o nosso irmão Antônio Lino, a esposa do pastor Jailson que está em tratamento. Deus querido, estenda, Senhor, as tuas mãos nesta noite e opera, Senhor, milagres, opera, Senhor, maravilhas em nosso meio. Venha de encontro, Senhor, a necessidade da tua igreja. Ouve, Senhor, o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração, e que nesta noite nós possamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja na tua presença, que nós possamos contemplar, Senhor, milagres acontecer neste lugar, porque nós cremos que o Senhor não mudou, o Senhor continua operando, o Senhor continua curando, restaurando, libertando. Pai, por isso, em nome de Jesus, nós pedimos a ti nesta noite, ouve, Senhor, a nossa oração, ouve, Senhor, o nosso clamor, a cada mão, Senhor, que se levantou, a cada lar representado, os teus servos que estão nos lares acompanhando através da transmissão. Pai, em nome de Jesus, onde houver um joelho dobrado, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja alcançando, Pai querido, com as tuas mãos e curando, Senhor, de toda enfermidade. Restabelece, Senhor, a saúde do teu povo, dá saúde, Senhor, ao nosso pastor presidente, continua cuidando dele, Senhor, em todo tempo, em todo momento, prolongando, Senhor, os seus dias com saúde e disposição para conduzir, Senhor, este campo, ó Deus amado, na cidade de Guarulhos. Pai, nós te pedimos pelos nossos irmãos da Regional 6, que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada família, sobre cada obreiro, sobre cada dirigente das nossas congregações, dando-lhe, Senhor, da tua graça, dando-lhe, Senhor, da tua bênção, suprindo, Senhor, em todo tempo, em todo momento, que eles possam, Senhor, continuar firmes e constantes a fazer, Senhor, a tua vontade. É a bênção que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Obrigado. Paz do Senhor, meus amados. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Então estamos aqui adorando ao Senhor com a Regional 6, né, devido a esse forte temporal que caiu agora há pouco, né, prejudicou muito a vinda dos irmãos, né? Muitos ainda talvez estejam a caminho, outros nem conseguiram vir, mas estamos aqui adorando ao Senhor. Já quero chamar as irmãs aqui, já podem se mobilizar com o vocal aqui para cima, para que vocês possam adorar ao Senhor. Nós viemos aqui exatamente para isso, adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então vamos com as nossas amadas irmãs, depois os varões e depois os jovens e adolescentes
também estarão adorando ao nosso Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar.
Glória a Deus. Batalha
Aleluia, bendito seja o Senhor. Os varões agora louvando ao Senhor também. Queridos, nós teremos a convenção estadual, convenção de ministros, né, evangelistas e pastores, missionários, dos dias 17 a dia 20 agora do mês de novembro. Então, estaremos todos ali na nossa sede estadual, na Adebras, Celso Garcia, 560. Então, creio que nos próximos dias a pasta já estará disponível, né, pastor Paulo? Os irmãos acompanhem com a secretaria da igreja para retirarem as pastinhas, né, e os crachás para participarem da grande convenção estadual que nós teremos aí agora durante esse mês de novembro, amém? Vamos continuar em adoração ao Senhor com os nossos amados irmãos da Regional 6. Tem todo o controle em suas mãos.
Amém. Deus abençoe os amados irmãos da Regional 6 e agora os jovens e adolescentes. Já podem também se aproximar para adorarem ao Senhor. Todos os jovens e adolescentes da Regional 6 venham adorar ao Senhor. Lembrando que nos dias 24 e 25 desse mês também de novembro, teremos a conferência missionária. Serão 2 dias, né? Sexta e sábado. Teremos aqui palestras, evangelismo no sábado aqui na região. Vai ser um evento que vai ser uma grande bênção. Amém? Venha participar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. De glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo.
Glória a Deus. Deus abençoe jovens e adolescentes. Nós vamos ouvir o vocal das irmãs, né, para recolhermos uma grande oferta. Os irmãos, então, os diáconos estejam aí apostos para recolhermos uma oferta e logo após já ouvirmos a palavra de Deus. Queridos, alguém esqueceu na cantina o cartão de débito. É por aproximação, já fizeram lá uma boa compra, vou dizer até que acabou o salgado, certo? Mas enfim, né? Tá, então, que se alguém sentir a falta aí, procure o nosso irmão Ricardo, ou nosso irmão Denis, que está lá com o cartão do Bradesco, tá bom? O cartão de débito, tá bom? Vamos então adorar ao Senhor e recolhermos uma grande oferta. Palavra e entender
Amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus agora pela pregação da palavra? Então vamos chamar aqui o pastor Léo Barbosa, primeiro vice-presidente da igreja, estará pregando a palavra de Deus. Fique atento àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Com certeza sairemos daqui edificados. Amém? Pastor Léo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Quero cumprimentar a todos, em especial os irmãos da Regional 6 que estão aqui, o grupo de varões, jovens, adolescentes, as irmãs. É uma honra, é um privilégio, é uma bênção poder estar com os irmãos aqui celebrando a Deus. O pastor dirigente regional, pastor Walter, cadê? Está aí, representando aí todos os obreiros dessa regional. Que Deus os abençoe. Quero cumprimentar também os membros da diretoria, meus amigos e colegas de ministério aqui. E queria convidá-los a ficar em pé para abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Uma passagem bastante conhecida por todos nós. O 7º e último Eu Sou de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz ser ele a videira, depois de ter anunciado que era o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E por último aqui, Evangelho de João, capítulo 15, a videira verdadeira. Que privilégio poder abrir a Bíblia aqui com os irmãos e poder meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite abençoada de sexta-feira. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Vamos pedir para Deus falar conosco. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, por essa porção tão maravilhosa da Tua Escritura Sagrada. E nós todos estamos aqui hoje diante de Ti como filhos e filhas,
filhos e filhas que precisam ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor. Tu que conheces o estado dos nossos corações, Tu que conheces e sondas a nossa alma, Tu que conheces as nossas preocupações e angústias, nossos anseios, nossos remorsos, nossos arrependimentos, Tu que ouves todos os dias cada uma das nossas orações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Que passagem maravilhosa. Esse último eu sou de Jesus aqui no Evangelho de João. Uma passagem que todos nós conhecemos e que eu gostaria de convidar os irmãos a olhar para essa passagem aqui, como Tiago fala em sua carta que nós devemos abordar a Bíblia, como um espelho que revela quem nós somos, o estado do nosso coração, o estado da nossa alma. Um espelho que nos mostra onde é que nós podemos ser corrigidos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é assim que o apóstolo Paulo fala? Há um lugar muito especial na vida cristã para o autoexame. E nenhum dos instrumentos é mais eficaz para nos ajudar e nos guiar no autoexame do que a palavra de Cristo. Porque é por essa palavra que nós precisamos descobrir quem nós somos, como Deus nos vê e como é que nós estamos nos comportando. Eu sei que algumas pessoas são obcecadas com a opinião dos outros, e as redes sociais existem aí hoje para estimular mais isso ainda nas pessoas. Elas querem saber quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantas pessoas viram seus vídeos, suas fotos, e ficam obcecadas com o que é que estão pensando delas. Na maioria das vezes, gente que nem as conhece. Mas elas se importam. Mas a gente precisa se importar com o que Cristo pensa da gente. Eu sei que tem muita gente aí, especialmente jovens e adolescentes, que lutam para tentar descobrir qual é a sua identidade no mundo. Aliás, identidade é uma palavra bastante usada na gramática da juventude de hoje, né? A identidade. Mas a gente precisa entender que é em Cristo e na sua palavra que a gente descobre quem a gente é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Não é quem a turma diz que eu sou, não é quem o influenciador diz que eu sou. E até as pessoas com quem eu me importo dizem que eu sou. Não, eu sou quem Jesus diz que eu sou. E aqui nessa passagem, se dirigindo aos seus discípulos, Jesus diz quem nós somos. Nós somos os ramos de uma videira. E a videira é Cristo. Então, eu queria olhar para essa passagem com os irmãos aqui, para ouvir Jesus dizer quem nós somos. E para poder fazer um autoexame para saber se a gente se enquadra nisso ou não. Que tipo de ramo a gente é. Porque aqui nessa passagem Jesus fala que tem pelo menos 2 tipos de ramos, né? Ramos mortos, que não produzem frutos, madeira morta, que está na videira, mas não tem mais a vida da videira, porque adoeceu, e ramos vivos, que dão frutos. Que tipo de ramo a gente é? Para a gente não cair de paraquedas nessa passagem aqui, é bom prestar atenção nos elementos que aparecem aqui nessa passagem. Há 4 elementos que são importantíssimos aqui para a gente entender o que Jesus está falando. Em primeiro lugar, a videira. Em segundo lugar, o agricultor. Em terceiro lugar, os ramos. E em quarto lugar, os frutos. Entender esses elementos que estão reunidos aqui nos ajuda a entender o que Jesus está querendo dizer para a gente. O que é que Jesus estava falando para esses discípulos e também para nós. Então a primeira coisa que aparece aqui é a videira. Que Jesus abre esse texto aqui dizendo, eu sou a videira. Essa figura, essa metáfora da videira é muito importante na Bíblia. De modo geral, ela é muito importante no Oriente Médio. E ela era muito importante nesse período bíblico, nessa cultura bíblica. A videira era muito importante. O vinhedo, a plantação de uvas,
de onde se extraía o suco e se fazia o vinho. Esse vinhedo que representava a frutificação, a fecundidade e a sobrevivência e a prosperidade de uma família, de um vilarejo, de uma cidade, de um clã. Era muito importante. E há pelo menos 3 videiras muito importantes que aparecem na Bíblia. A primeira videira é Israel. Vai aparecer em Salmos, vai aparecer nos profetas, Isaías, Jeremias, Oséias. Israel é descrita como a videira de Deus transplantada do Egito, plantada em Canaã, na terra prometida que mana leite e mel. Arrancada de onde estava, debaixo do jugo da escravidão egípcia, e trazida para aquele jardim de Deus, Canaã, o lugar onde as condições eram as mais favoráveis possíveis. Só que como videira transplantada de Deus, a comunidade de Israel, que deveria dar bons frutos, os doces frutos da justiça, da retidão, da santidade, da adoração ao Deus verdadeiro, Israel não deu bons frutos. Israel desobedeceu. Israel não cumpriu a aliança. Israel não atendeu a todo o conselho de Deus. Israel se recusou a adorar ao único Deus verdadeiro que os havia tirado do Egito e plantado como videira em Canaã. E outra videira que aparece na Bíblia é a videira da sociedade humana, é a videira do mundo, que vai aparecer lá em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 20, é uma videira que vai atrair sobre si o juízo de Deus. Seus frutos serão arrancados, e ela será exterminada por causa dos seus frutos de injustiça, de iniquidade, de imoralidade, de idolatria. Então essa videira atrai sobre si o juízo de Deus. E aí a gente tem essa terceira videira aqui, que é Jesus. Quando Jesus chama a si mesmo de videira, ele está querendo dizer: eu sou o verdadeiro Israel de Deus. Eu sou o Israel que cumpriu a aliança, que obedeceu toda a lei. Eu sou o Israel verdadeiro. Porque o Israel verdadeiro não é o Israel da circuncisão na carne, mas é o Israel do coração santo e obediente a Deus. Quando Jesus diz: eu sou a videira, ele está dizendo: eu sou essa comunidade da nova aliança, e todos aqueles que estiverem em mim são ramos dessa videira, e ramo da videira é a videira também. Ele está querendo dizer: eu sou o Israel de Deus, e todos vocês que estão em mim são o Israel verdadeiro de Deus. Não por causa de si mesmo, mas por causa de Cristo, em quem estamos ligados. Eu sei que muito se discute no meio dos crentes sobre o papel de Israel e o papel da igreja, até que ponto há uma continuidade entre essas duas famílias, essas duas comunidades, dessas duas alianças, ou até que ponto há uma total separação entre Israel e igreja. Há uma confusão tão grande que muitas vezes a gente se depara com pastores ensinando a lei de Israel, as leis cerimoniais, para a igreja de Cristo. Ou então se apropriando de promessas que eram exclusivas a Israel e aplicando aos crentes em Cristo. Eu sei que há bastante confusão em relação a isso, mas o que a gente precisa entender, independente dessas discussões, é que nós
estamos em Cristo e somos, por isso, o Israel de Deus. Ele é a videira. O outro elemento que aparece aqui é o agricultor. Ele fala, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. O meu pai é quem cuida dessa videira. O meu pai é quem corta os ramos que não dão frutos e poda os ramos que dão frutos. O meu pai é o viticultor. Meu pai é aquele podador que se aproxima da videira com aquela faquinha que parece um gancho, a faquinha da poda, e identifica quais são os galhos que estão mortos e remove a madeira morta, porque a madeira morta não tem mais chance de produzir nada, ela só produz estrago, porque ela empurra para baixo, ela arrasta para baixo os outros ramos da videira, e se eles forem para baixo, se eles forem ao chão, eles não recebem a luz do sol, e por causa disso também não vão frutificar. Mas o que é mais importante aqui é que ele fala, o meu pai é que pode cortar e podar. Pastores, obreiros, líderes, pais, mães. Há um agricultor que é o nosso pai. Só ele pode cortar e podar. O corte e a poda produzem sofrimento na planta. Você sabia que as pesquisas mais recentes em botânica, em biologia, descobriram, apontam para o fato de que as plantas também sentem dor? É incrível isso, né? Elas não têm um aparelho, um sistema nervoso central, elas não têm os neurotransmissores que nós temos, que comunicam a dor, mas já foi comprovado agora que as plantas sentem dor. Quando as plantas são atingidas ou por uma praga ou por um inseto, elas de alguma forma comunicam a dor que estão sentindo para as outras plantas, elas reagem a isso. Agora imagina, cortar produz dor, podar produz dor. E nós sabemos que muitas vezes Deus usa a dor para cortar e para disciplinar, não usa? Só que só Ele pode fazer isso. Nenhum de nós tem o direito de infligir sofrimento a alguém para que a pessoa cresça, para que a pessoa frutifique, para que a pessoa melhore, para que a pessoa seja corrigida. Nenhum de nós tem o direito de querer assumir para si esse papel de cortar as pessoas, de humilhar as pessoas, como tantas vezes a disciplina faz com a gente, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos praticar disciplina bíblica dentro da igreja. Como eu disse, a disciplina é bíblica. Jesus ensinou a disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e tenta corrigi-lo, tenta mostrar, levá-lo ao arrependimento. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. E aí para aí, não é? Se ele não se arrepender, você chama 2 ou 3 e vai até ele com 2 ou 3 testemunhas, tentem confrontá-lo, tentem demovê-lo da sua atitude pecaminosa, e se ele se converter, aleluia, você ganhou seu irmão. Parou aí, né? Agora, se ele não se arrepender nem assim, aí você precisa levar para a comunidade da fé e tentar tratar isso dentro da comunidade, sempre com a intenção de conduzi-lo ao arrependimento. Jesus ensinou a disciplina. O apóstolo Paulo ensina que se algum de nós for surpreendido em alguma falta, aqueles que são espirituais devem corrigi-lo, restaurá-lo, tratá-lo, socorrê-lo, tomando cuidado para não cair em pecado como ele, porque somos todos igualmente frágeis e suscetíveis ao pecado, vulneráveis diante da tentação.
Quando Jesus fala, o meu pai é o agricultor, e tira de nós esse direito de querer agir como agricultor, ele não está negando a necessidade de disciplina, mas ele está dizendo, você não pode cortar e podar, a não ser de acordo com a minha palavra. A gente sabe, né? Estamos em família aqui, né? Sexta-feira, culto de doutrina. Quantas pessoas já foram disciplinadas, humilhadas e cortadas da igreja, nos nossos contextos, por causa de ordenanças que nem eram bíblicas? Quantas pessoas nós perdemos, quando perdemos para outras igrejas, aleluia. Mas quantas pessoas, filhos e filhas, nós perdemos ao longo de anos e décadas, porque impusemos a eles disciplinas que nem eram bíblicas. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode sair disciplinando os outros por coisas que não estão aqui. Há um só que é o agricultor, ele é o dono dessa palavra, e qualquer disciplina bíblica tem que ser aplicada de acordo com a palavra. Eu fico imaginando para quantas pessoas nós não teríamos de ir pedir perdão, porque sofreram exageros antibíblicos ou extrabíblicos. Pedir perdão e reconciliação. Mas outro elemento que aparece aqui nessa passagem também, além da videira e do agricultor, são os ramos. Somos nós. É engraçado porque todos os ramos que estão aqui estão na videira. Mas alguns produzem fruto e outros não. Alguns estão vivos e outros não. Eu lembro de uma vez que nós estávamos surpresos com uma conduta de um determinado irmão que se dizia cristão, mas não, depois a gente descobriu que ele não vivia de maneira nenhuma como um cristão, e aí a gente estava conversando sobre o assunto e um dos pastores disse para a gente o óbvio, ele disse o óbvio para a gente. Ele falou, vocês antes de chegar aqui, vocês passaram pelo estacionamento da igreja, não passaram? Nós falamos, passamos. Ele falou, algum de vocês se transformou num carro? Eu falei, não. A gente riu. E aí ele falou, o fato de estar num estacionamento não transforma você em um carro. O fato de frequentar uma igreja, de ter uma carteirinha de membro, o fato de você frequentar um ensaio, de você participar do ministério, o fato de você subir num púlpito, tomar o microfone e pregar a palavra, não garante que você seja, de fato, um cristão. Há ramos que têm a vida de Cristo e da videira, e há ramos que não mostram a vida de Cristo e da videira. Se esses ramos que não mostram a vida de Cristo e da videira já tiveram vida no passado, não sei, talvez sim. Essa própria metáfora que Jesus está usando aqui mostra que são ramos e que estão na videira. Por inferência, a gente poderia até deduzir, são cristãos, nascidos de novo. Mas parece que uns prosperaram na vida da videira e frutificaram, e outros não. Talvez porque adoeceram, ou morreram, ou sofreram alguma lesão no meio do caminho, mas a vida não conseguia mais passar por eles. E não havia mais frutos. Que tipo de ramo a gente é? É aqui que a coisa aperta, viu, gente? Que tipo de ramo você é? Que tipo de fruto você dá? Qual a sua relação com a videira? Você permanece na videira? E, portanto, a videira em você? Ou por alguma razão, por negligência, por um pecado inconfesso, não tratado,
por um orgulho impróprio a qualquer cristão, você foi se transformando ao longo do tempo em madeira morta. E madeira morta, quando não dá fruto, ela começa a produzir peso. Ou ela produz fruto ou ela produz peso. E aí ela começa a produzir peso morto. E chega a ponto até de se incomodar com os frutos dos outros. E quer levar todo mundo para baixo. E para a gente saber que tipo de ramo é, a gente precisa olhar para o quarto elemento dessa passagem aqui. Os frutos. Gente, é impossível a gente exagerar a importância dos frutos na Bíblia, em especial no Novo Testamento. Em especial quando vai designar a vida dos crentes e da igreja. A ênfase sempre vai estar nos frutos. Não foi Jesus que disse? Pelos frutos você conhece a árvore. Quem não é muito bom de reconhecer a árvore, olha para uma macieira ou para uma mangueira, se não tiver na época de frutificar, ela não faz a menor ideia do que é. Eu sou desses nó cego. Eu descubro que eu estou debaixo de uma... como é que chama a árvore que dá amora? Amoreira? É isso? Como é? Deve ser a amoreira, né? Eu descubro que eu estou debaixo de uma amoreira se eu olho para cima e cai uma amora na minha cabeça. Senão, não sei. Senão, não descubro. Mas é exatamente esse o juízo que Jesus nos mandou estabelecer. Julga pelos frutos. Os frutos são muito importantes na vida cristã. Deixa eu falar aqui. Fruto é diferente de produto. Repete isso. Fruto é diferente de produto. A gente vive numa época que as pessoas estão obcecadas por produtos. Até a igreja foi picada pelo veneno da mosca, da produtividade do corporativo. Tem muita igreja por aí que funciona como empresa. Nós somos empresa, temos um CNPJ, respondemos juridicamente como pessoa jurídica, temos impostos, contratamos pessoas com carteira assinada. Existe esse lado. Dentro da nossa legislação, vivemos no Estado de Direito e nós somos uma pessoa jurídica, mas nós não somos uma empresa. Quando a gente começa a encarar a igreja como empresa, a gente começa a se preocupar mais com produto do que com fruto. A gente começa a se preocupar com números e com resultados financeiros. Então tem igreja que os pastores prestam conta de cotas que eles estão estabelecidas, de número de crentes que têm que frequentar os seus cultos, de quantidade de arrecadação, de crescimento numérico, crescimento financeiro. E aí quando a gente olha para isso, a gente fala, tá, mas e os frutos? Quando Jesus julga a sua igreja, ele julga a sua igreja pelos números ou pelos frutos? A gente não precisa separar uma coisa totalmente da outra. Eu me lembro que uma vez eu estava com meu pai numa reunião e um obreiro falou para ele, o senhor quer número, o senhor quer quantidade ou qualidade? Lembra disso, pai? Quer quantidade ou qualidade? E meu pai falou, eu quero os dois. Eu quero os dois. Porque é claro que a qualidade e os frutos espirituais de uma igreja vão se traduzir em conversões, em compromisso com o culto, em compromisso com as necessidades materiais dos irmãos, da obra de Deus, da igreja. É claro que vai se refletir, mas o importante é para onde nós estamos olhando. Para os números ou para o fruto? Para o produto ou para o fruto? Qualquer robô, qualquer máquina, qualquer computador é capaz de produzir produtos. Mas nenhuma máquina, nenhum programa de computador, nenhum robô pode produzir um fruto. Porque fruto é vida. Qualquer ímpio pode subir aqui no púlpito e produzir boa música, cantar bem, tocar bem, falar bonito, ler um livro e trazer uma pregação, uma exposição. Qualquer ímpio pode fazer isso. Aliás, o diabo pode se transformar em anjo de luz e realizar grandes feitos, não é? Tem uma coisa que o ímpio não pode produzir: fruto.
Por exemplo, o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5. Amor verdadeiro, alegria, benignidade, bondade, paz, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. Você pode produzir uma imitação de louvor dentro da igreja, mas você não consegue produzir uma imitação de amor dentro da sua casa. Você pode produzir um bom número, uma boa peça dentro da igreja, numa pregação, num momento de louvor, numa recitação de um texto bíblico, mas você não pode imitar a paciência que é fruto do Espírito, tratando o seu coração diante da pior adversidade. Quem olha para os produtos que uma igreja oferece, pode se enganar. Quem olha para os frutos que uma igreja dá, não se engana. Uma igreja pode crescer numericamente, pode crescer financeiramente. Uma igreja pode roubar crentes de uma igreja autêntica e não exibir fruto. Vidas transformadas, caráter forjado pela palavra de Deus e pela presença de Cristo. Vidas reconciliadas com Deus e com os outros. E ser só resultados, produtos. Como é que a gente entende que tipo de ramo a gente é? Talvez o teste mais importante para a gente seja o teste da dor. Quando Jesus fala, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Ele fala, o meu pai vem e corta quem não dá fruto, e poda quem dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Mas tanto no caso do corte, quanto no caso da poda, existe uma coisa em comum, a dor. E não existe, talvez, teste mais infalível para determinar a qualidade do ramo que você é, do que o teste da dor. Porque uma hora a dor vem. O ministério bota a gente em um monte de situação que, se a gente pudesse, a gente pagaria para evitar. Não é? Eu não queria estar lá. Estar aqui no púlpito, gente, é fácil, é gostoso, é uma delícia. Nós estamos no meio da comunidade da fé, nós estamos em família, estamos em amigos. Então é um lugar bom que o ministério bota a gente. Está na sala de estar de um irmão, de uma irmã da nossa igreja, de uma família, comendo um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, um chazinho quando você vai lá e visita alguém. É gostoso demais, não é? O nosso tempo nos ensaios, juntos ali, trocando nossas conversas, nossas figurinhas, é bom demais. Mas tem lugar que o ministério bota a gente que a gente não queria estar. Eu me lembro uma vez que eu estava sentado no banco de espera de um cartório, do lado de uma maternidade em São Paulo, sentado do lado de um irmão da nossa igreja, com um documento na mão, para registrar o atestado de óbito da sua menina de 90 dias. Meu irmão, esse é um lugar que você não gostaria de estar. "90 dias de UTI, de angústia. 90 dias com uma mãe colocando um bebê no peito que ela sabia que não ia durar. Dando todo o amor que ela podia dar naqueles poucos dias que ela sabia que seriam breves. E a gente lá sentado, esperando uma senha ser anunciada, para levar aquele documento para ser registrado, porque aquela menina não estava mais entre nós.
virei para o irmão e falei em algum momento ali, falei, e aí, querido? Como é que você está? E aí ele falou para mim assim, Léo, eu só queria saber como ela está. Eu só queria saber que ela está lá com ele. Mas ele falou, Deus deu, Deus levou. Eu agradeço a Deus por esses 90 dias. O que é que você faz com o seu teste da dor? Porque uma hora vem. Isso já tem 15 anos, talvez. E ele ainda está lá, cultuando a Deus todo domingo de manhã na igreja dele. E ele sabe que Deus deu e Deus levou. Mas ele passou pelo teste da dor. Sabe outro teste que tem aqui, para a gente saber que tipo de ramo a gente é? É o teste da permanência. É por isso que Jesus diz aqui diversas vezes, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Quando ele fala, se vocês estiverem na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem na videira, vocês darão frutos. Esse é o teste da permanência. Permaneçam em mim. Eu lembro que a gente fazia várias ações evangelísticas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, onde vocês já viram isso pela televisão, e talvez alguns já tenham passado por lá diversas vezes, por conta de ir ao trabalho, ou ao comércio, alguma coisa assim. Parece um lugar de zumbis. Parece que você está se deparando com pessoas que são inumanas. Desesperadas por um cachimbo, por uma pedra de crack. Desesperadas. Seguindo seus vícios, seus instintos. E eu me lembro que as primeiras vezes que nós fomos para lá, mais especificamente a primeira vez que a gente foi para lá, a gente foi com mais ou menos umas 50, 60 pessoas da igreja sede, numa ação evangelística, no meio da noite, no meio da Cracolândia, em parceria com uma igreja que tem ali, a Comunidade Evangélica Nova Aurora, Missão Sema. E aí a primeira vez que a gente foi para a rua, quando a gente atravessou uma rua ali e dobrou uma esquina, a esquina da rua Helvétia, lá no centro, na região da Luz. E aí a gente se deparou com aquela multidão, centenas e centenas e centenas, talvez milhares de pessoas vivendo como zumbis, por causa do crack. Tudo aquilo foi chocante, foi de nos embrulhar o estômago. Mas nada foi mais impressionante para nós do que constatar que ali naquele ambiente, uma boa porcentagem daquelas pessoas eram egressas de igrejas evangélicas como esta. Líderes de jovens, músicos de igreja, diáconos, presbíteros. O moço que toca violão na nossa igreja estava lá com o violão, daqui a pouco um rapaz da calçada, lá da sarjeta, pediu para ele o violão. Essa hora foi a hora que a gente pensou assim, pronto, perdemos um violão, vamos ter que explicar isso para o pastor. E aí ele pegou o violão do rapaz da nossa igreja e começou a tocar Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ele sabia tocar, sabia cantar. E eu fiquei pensando quantas vezes ele já cantou isso numa igreja. E na calçada as pessoas cantavam com ele. E a gente só sabia chorar. O teste da permanência. Começar é fácil.
Mas a pergunta não é como você começa, é como você termina. Eu sei o quanto isso foi chocante e didático para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Porque eu duvido que algum deles não tenha pensado, ele está aí hoje, mas ontem ele estava aqui, no meu lugar. E se eu não me cuidar, amanhã eu posso estar ali. É como você termina, não como você começa. Eu falei do teste da dor, falei do teste da permanência, e aí por último, o teste da palavra. Que tipo de ramo você é? Se você é um ramo que permanece em Cristo ou não, é a sua relação com a palavra de Deus que vai dizer isso. Não existe vida cristã saudável e autêntica de Bíblia fechada. Não existe ramo que frutifica em Cristo, a videira verdadeira, que não se debruça diante desse livro. Você conhece crente de vida velha? Não tem a ver com a idade, tá? Tem a ver com o padrão de vida. A Bíblia fala que Deus nos salvou de uma vida velha e nos trouxe para uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo se fez novo em nós, porque somos novas criaturas. É por isso que o apóstolo Paulo fala que também nós morremos em Cristo, com a nossa velha vida, e ressurgimos em Cristo para uma nova vida. Mas Paulo também fala, então, já que vocês morreram com Cristo, crucifiquem o seu velho homem. Já que vocês nasceram com Cristo para uma nova vida, então revistam-se desse novo homem. Revistam-se dessa nova vida. Porque tem aquilo que Deus fez por nós, mas também tem aquilo com o que nós temos de nos comprometer diante de Deus. Deus nos deu uma nova vida, então se revista disso. Fruto você não produz, mas você cultiva. Quando você se depara com um crente de vida velha, que ainda vive como vivia quando era ímpio, mesmo com 1 ano de crente, 2 anos de crente, 10 anos de crente, você conversa com ele e ainda parece que você está conversando com aquele velho homem que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, que não obedece a Deus, que não obedece a palavra de Deus de jeito nenhum. Quando você olha para um crente de vida velha, pode ter certeza, você está diante de um crente de Bíblia nova. Por trás de toda a Bíblia nova, com as páginas coladas, sem nenhum grifo, nenhuma dobradura, sem nenhum destaca-texto, sem nenhuma mancha de lágrima, com as páginas intactas, com a cola aqui intacta. Toda vez que você se deparar com uma Bíblia nova assim, de muitos anos que está na mão do crente, você pode ter certeza, ele ainda vive uma vida velha. Não é do Moody, aquele grande evangelista, essa frase, se não me engano, ou esse livro te afastará do pecado, ou esse pecado te afastará desse livro. Deveria ser impressionante para nós nos deparar com um crente que tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, e não leu um capítulo da Bíblia. É incapaz de achar um livro de um profeta do Antigo Testamento. Não conhece nenhuma história de um homem ou de uma mulher de Deus. Não, se você perguntar a ele, ele não sabe quais são os 10 mandamentos. Por trás de todo cristão cuja Bíblia permanece nova, tem um cristão com uma vida que permanece velha. Cristo é a videira, nós os ramos.
O Pai é o agricultor que nos poda, nos corta. E o segredo para produzir bons frutos é permanecer nele, mesmo em meio à dor, garrado na palavra de Deus e diante dele a vida toda. Essa é a palavra. Eu queria convidar você a orar, aí mesmo sentado como você está. Você pode agradecer a Deus pela sua palavra? Pai querido, a tua palavra é maravilhosa, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ofereceu isso para a gente de maneira tão generosa e extraordinária, a vida de Cristo. E te louvamos porque o Senhor derramou sobre nós a vida de Cristo. Nós que estamos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Mas nós sabemos que temos de dar frutos, Pai. E nós olhamos para a nossa vida hoje procurando frutos. Nós olhamos para a nossa vida hoje procurando o fruto da fidelidade em meio à dor. Procurando o fruto da permanência em meio ao tempo. Procurando o fruto do amor pela Tua palavra e da obediência à Tua palavra, Pai. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, aqui junto com os meus irmãos, ajuda-nos a frutificar como crentes e como igreja, Pai. Porque o mundo precisa dos frutos que o Senhor pode produzir através das nossas vidas. O mundo está faminto do fruto do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. Nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, nossa casa, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco, precisam ser abençoadas pelo fruto do Senhor na nossa vida, Pai. Então ajuda-nos a frutificar. E se for preciso, poda-nos, Senhor. Mesmo que doa, poda-nos, Senhor, para que demos mais frutos ainda. E esses frutos glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É em nome de Jesus que eu oro. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu não disse que Deus ia falar conosco, que uma palavra maravilhosa, né, sobre a videira e nos desafiando a que tipo de fruto nós estamos produzindo, né? Temos que meditar e, se for necessário, rever algumas coisas. Queridos, estamos hoje aqui com a Regional 6, queremos agradecer a presença de todos vocês. Sei que a chuva hoje castigou, né, não só Guarulhos, como também São Paulo, e talvez tenha impedido muitos irmãos de virem, mas nós vamos fazer as apresentações, e quando terminar, não se esqueça de passar na nossa cantina. A cantina está funcionando, passa ali e você estará ajudando a assistência social. Vamos lá, vamos começar aqui com o bairro de Ponte Alta, que é a sede da Regional, pastor José Walter e a sua caravana, a subcongregação também do Bambi e de Ponte Alta 2. Onde estão os irmãos e irmãs? Aí estão espalhados pela igreja. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Pastor Walter está aqui. Temos também Parque das Nações, pastor William e a sua caravana, né, com a sub do Silvestre e do Brasília. Onde estão? Estão os irmãos e irmãs, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Jardim Cumbica 1, pastor Francisco, com as duas subs, Cumbica 1 e Cumbica 2. Onde estão, irmãos e irmãs? Estão aí? Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Parque Alvorada, pastor Genildo e a sua caravana. Olha aí, estão irmãos e irmãs, jovens, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Jardim Albertina, pastor Gilson e a sua caravana. Olha lá, que beleza, hein? Olha, parabéns, viu? Sejam muito bem-vindos. Acho que é a menor congregação da regional, né? Que trouxe uma excelente cooperação. Parabéns, pastor Gilson. Congregações que trouxeram agora apenas um pequeno grupo, Parque Irapuru, o pastor Severino está ali atrás, com a sua esposa, a nossa irmã Regiane, e o seu grupo está ali. Deus abençoe, muito obrigado. Vila Dinamarca, pastor Benedito está ali atrás, juntamente com os irmãos e irmãs que acompanham. Deus abençoe também, sejam bem-vindos. Jardim Maria Dirce, pastor Marcelo e a sua caravana. Pastor Marcelo está aqui,
junto com um obreiro. Deus abençoe. Bairro de Bom Sucesso. O pastor Welland está com um evento lá hoje. Disse que mandaria alguém, mas eu creio que a chuva deve ter impedido. Alguém do Bom Sucesso? Não temos ninguém. Jardim Cumbica 2, pastor Jair Rodrigues está aqui com um grupo de irmãos e irmãs. Deus abençoe. Eu creio que, né, são esses os irmãos, eu não esqueci de ninguém, né? Que Deus abençoe e muito obrigado pela cooperação. Vamos encerrar. Pastor Paulo Roberto, por favor, vem aqui fazer encerramento. Vamos ficar em pé, meus queridos. Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs. Que Deus continue abençoando a Regional 6. Meus irmãos, a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite de bênçãos, pelo Senhor ter nos conduzido, ó Deus, a este lugar, a esta igreja, para adorar o teu santo nome. Aos teus servos que não mediram esforços para estarem aqui, que o Senhor abençoe e os leve na tua paz, guardando e livrando de todo mal. Aos que não puderam chegar, que a tua bênção esteja sobre cada um. Aos que estão nos lares, ó Deus, através das redes sociais, acompanhando, ó Deus, este culto, que a tua bênção esteja sobre cada casa. Ao teu servo, ó Deus, pastor Léo Barbosa, que ministrou a tua palavra, continua usando em tuas mãos. A todos aqueles que apresentaram louvor, ó Deus, que a tua graça seja derramada, ó Deus, nos leva na tua paz, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente-o com a paz do Senhor.